Ao vivo, muito bem. Bom dia, gente. Bom dia. Olha só que cara de quem acabou de acordar para mais esse dia lindo, para mais uma live, para mais um conteúdo para terapeutas aqui na nossa página. Bom dia para vocês que acordaram agora. Bom dia para vocês que ainda vão acordar. Bom dia para vocês que já acordaram bem antes. Bom dia para todo mundo. Que possamos ter um dia abençoado hoje e realizar aquilo que a gente tem buscado, sem procrastinação, sem desistir, sem parar, sem achar que é tudo tão difícil pra gente, né? Porque as coisas não são difíceis, não. As coisas são simples. As coisas são simples, né? Tudo foi feito de maneira muito simples pra gente. E às vezes nós é que complicamos tudo. Então, se a gente começar a pensar que de fato tudo é simples, tudo é muito simples, a gente vai conseguir chegar até o fim de um objetivo, de algo que a gente estabeleceu pra gente, e aí nós vamos conquistar, né? O bom das conquistas é que quando a gente conquista uma coisa, aquilo serve pra gente como motivo pra gente conquistar outra coisa. Então, se eu determino algo para mim, se eu determino a fazer algo, se eu determino a conquistar algo, se eu determino a chegar a algum lugar, é necessário, né, que eu chegue até o fim disso, que eu começo aquilo que eu determinei, que eu faço aquilo, que eu chego até o fim daquilo que eu determinei a fazer, porque aí a minha mente ela vai ter uma informação positiva daquilo, e aquela informação ela vai fazer com que eu conquiste mais, com que eu caminhe mais, com que eu busque mais. Agora, se eu começo a fazer alguma coisa e eu paro no meio do caminho, se eu desisto, né? Se eu acho que está difícil demais, se eu acho que eu tracei objetivos demais para mim e eu não dou conta de continuar, se eu desisto e paro ali no meio do caminho, é aquela informação também que a minha mente vai ter. Então, toda vez que eu começar a fazer alguma coisa e eu achar que aquilo está difícil demais, que eu não dou conta de fazer, a minha mente ela vai usar aquilo enquanto motivo para me impulsionar a continuar ou para me parar, né? E tudo isso que eu te falei, a gente chama de crenças, né? Crenças que a gente vai instalando à medida, né, que nós vamos vivendo. E tem também as crenças que a gente instala. Não, na verdade nem é a gente, né? As crenças que são instaladas em nós quando nós somos crianças. Que aí essas a gente só vai conseguir mudar à medida que nós identificamos essas crenças em nós, né? Aí, quando nós precisamos viver a nossa vida adulta, a nossa vida de gente grande, e nos deparamos com algumas limitações que a gente olha para aquilo e entende que é algo que está nos limitando, então nós precisamos pegar aquilo, transformar aquilo, modificar aquilo para tornar aquilo algo que vai nos impulsionar, para tornar aquilo algo que vai nos levar para frente, né? Bom dia, Elivane. Bom dia, Elivane. Como que você está hoje? Bom dia, Ricardo. Como que você está? Eu já chamo você, só um minuto. Adicionei você para nossa conversa de hoje. Olá, olá, olá. Deixa eu celular aqui. Bom Pronto. dia, Ricardo. Como que você Bom está? dia. Tô Tudo tendo certo? retorno aí tô tendo retorno aí duas vezes. A minha voz tá tudo bem para você? Tá escutando bem? Estou escutando bem, estou com fone de ouvido aqui. Se estiver chegando bem para você, tranquilo. É que eu tô escutando duas vezes a minha voz. Ok, vou trocar aqui. Tá? Nossa, tá altíssimo, melhorou super agora. Tô ouvindo só você. Ah. Ótimo. Ótimo. Hoje eu tô numa conexão diferente, que a minha internet super poderosa aqui, ela não tá
não tá rodando. Então, se eu cair, não se preocupem, eu tô bem. Eu só, talvez não dê algum problema. Mas Ah, não, não tem problema não, tranquilo. Eu estava aqui falando com o pessoal sobre as crenças, né? Às vezes a gente determina tanta coisa para fazer e a gente para no meio do caminho porque nós começamos a ver as dificuldades. Nós começamos a perceber que está difícil demais, que o negócio tá complicado demais. E aí a gente para, né? E quando a gente para, a nossa crença, ela adquire uma informação importante. A nossa mente, né? Ela adquire uma informação importante que vai gerar as próximas crenças, né? de fato. Opa, se ela tá parando aqui, então ela vai parar em todas as outras. É a informação que eu vou continuar gerando, né? E se a gente continua, se a gente vai até o fim, é a mesma coisa. É a crença de que nós vamos continuar sempre, que nós vamos chegar até o fim sempre, né? Mas beleza, aqui não é o momento para eu fazer uma discussão solo, né? É o momento que a gente discute junto, que a gente aprende junto, que a gente cresce junto, que nós trazemos para as pessoas, para os terapeutas, pessoas que estão trabalhando nessa área de terapia, conteúdos que podem ajudar, que vêm ajudar, né, que vêm a fortalecer a prática deles no dia a dia. E para nossa discussão de hoje, o que você elencou aí, Ricardo? Fala para nós. Ricardo parece que está sem conexão. Vamos esperar mais um pouquinho, ver o que acontece. Ricardo, Pode ajudar o terapeuta a dissipar o estresse das consultas diárias. isso é muito importante. Isso é muito importante. É uma Vou excelente colocar aqui discussão. para fixar, tá? Coloca aqui o fixo. Então, a nossa discussão hoje vai gerar nisso, gente. Como que o terapeuta, o profissional de terapia, ele consegue, né? Ele pode trabalhar essa questão do estresse que ele vai adquirindo no decorrer do dia com os atendimentos. E acontece, é muito frequente acontecer, né? É muito frequente. Principalmente quando esse terapeuta está começando e ele não dá conta de fazer aquela separação entre o que é dele e entre o que é do paciente. Às vezes, esse estresse ele pode acontecer por não saber exatamente como fazer com o paciente ali naquele momento. Às vezes, o estresse ele pode acontecer pela história que o próprio paciente trouxe e você se identificar com aquela história e aquela história te remeter a algum momento da tua vida ou alguma situação da tua vida que você ainda não conseguiu lidar. Esse estresse ele pode acontecer simplesmente porque o terapeuta ele tá cansado, ele tá cansado. Às vezes ele tá cansado, ele tá esgotado, já é praticamente o último paciente do dia, alguma coisa assim, e ele tá cansado. Então ele tem que se forçar a continuar escutando o paciente, e o paciente trazendo a história, né, trazendo a história dele, e ele tem que prestar atenção. Eu vi aquilo já também causa um estresse. Então, existem várias situações que causam estresse para o terapeuta no dia a dia. Várias. A gente vai conseguir conversar sobre várias situações. E como a gente lidar, né, através da meditação com isso e conseguir trazer, né, para si, o terapeuta se trazer para si, olhar para si e fazer essa gestão, né, de energia nele mesmo. Bem legal, Ricardo, gostei muito. Então, eu acredito que... Pronto. Eu acredito que, apesar de o terapeuta, né, estar sempre buscando se aprimorar, aprendendo, e buscando conhecimento,
A gente tem uma dificuldade de começar, quando a gente está no começo, principalmente quando a gente nunca meditou, quando a gente nunca utilizou essas ferramentas, a gente tem um pouco de dificuldade de ter clareza do que a gente está buscando, clareza de separar o que é o problema do outro do nosso problema. E isso se expande para toda a vida, todos os aspectos da vida. É claro que a gente sabe racionalmente que aquele problema é da outra pessoa, mas às vezes a parte emocional do nosso subconsciente se deixa afetar por aquelas situações e Exatamente. se deixa Exatamente. influenciar de alguma forma, em algum nível. E isso pode estar prejudicando a vida pessoal do terapeuta, além da vida profissional, né? Sim. E a meditação, eu acredito que ela é a nova academia. Nossa, a meditação, ela é tudo. É tudo, Nos tudo. anos 60, as pessoas ninguém falava, as pessoas ninguém falavam vou pra academia, que começou a explodir, né? A academia foi nessa época, assim, que eu Aham. saiba. E antes disso, ninguém nem falava nisso, tipo assim, desconhecido para a maioria da população. E hoje em Aham. dia está sendo a academia que está sendo aliás, está sendo a meditação que está sendo a nova ferramenta que as pessoas estão utilizando para Uhum. poder treinar a Uhum. mente. Assim como se treina os músculos, a gente precisa Aham. treinar a mente. Exatamente. Nós somos três instâncias, né? Nós, enquanto seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito, né? Falando num todo. Então, precisa ser treinado, vamos dizer assim, né? Alimentado e estimulado todas essas esferas do meu corpo, né? Então, o que que eu Sim, faço para eu alimentar o corpo? Eu vou comer comida saudável, né? Eu vou cuidar da minha alimentação. O que que eu faço para eu alimentar a minha alma? Eu vou ter pensamentos saudáveis. Eu vou buscar manter os meus pensamentos de maneira a gerar benefício para mim e não malefício, né? E o que que eu faço para eu manter meu espírito saudável? Meu espírito saudável, eu vou meditar, eu vou silenciar, eu vou orar, né? O orar aqui, eu não digo no sentido, né, de você ajoelhar e começar a pedir um monte de coisa para Deus, né, ou para aquela entidade que você acredita. Não, é você silenciar em você, é você olhar para dentro de você, é você querer saber quem você é você se conhecer, é você buscar quem que é a Eliane que está aí dentro, quem que é essa verdadeira Eliane, qual que é a alma, qual que é o espírito dessa Eliane, né? O que que essa Eliane busca, quais são... E esse momento a gente consegue na meditação. A meditação, ela é uma reconexão de mim comigo mesma. E quando eu consigo meditar, eu consigo ter essa reconexão, é, eu consigo me perceber. Eu consigo me perceber. E quando eu consigo me perceber, eu consigo fazer diferença do que é eu e do que é o outro, né? Do que está em mim e do que está no outro. E eu consigo mais ainda, eu consigo saber, eu consigo decidir o que eu quero que fica em mim e do que está vindo que eu não quero para mim, eu deixo ir, né? Eu não vou ficando, não vou segurando. Então a meditação, de fato, ela é a academia, né, do espírito, eu diria. A meditação é a academia do espírito. E para o terapeuta, meditar não é uma escolha, eu acho, sabe? Não deveria, né? Não deveria ser uma escolha, deveria ser uma obrigação, deveria ser uma ferramenta dele mesmo. Ele meditar todos os dias. É que quando a gente fala meditar, né, para aquela pessoa que ainda nunca meditou, para aquela pessoa que é tão agitada, ela fala, cara, eu não dou conta de meditar. Eu não consigo meditar, imagina, ficar parada. Porque existe no inconsciente popular muitas crenças que impedem a pessoa de meditar, só que são crenças que são baseadas em total achismo, não tem nada de é, conexão com a realidade. Por exemplo, tem aham, uma crença muito, muito, muito comum que eu vi muita gente falando, que a meditação é você não pensar em nada.
Cara, não tem nada a ver com isso. Olha, existem talvez milhares de tipos de meditação diferentes e eu não conheço nenhuma. Talvez você que está aí assistindo conheça, mas eu não conheço nenhuma meditação dessas, mais de 1000 tipos diferentes, em que você tem que simplesmente Não pensar em parar nada. de pensar. Não, é o contrário. Você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Dentro do nosso cérebro a gente tem os pensamentos, que é um fluxo, eles estão sempre vindo. É como um rio, estão sempre, o fluxo está descendo. E tem a consciência. O que acontece normalmente? Um ser humano ele olha para o pensamento e ele acha que ele é o pensamento é dele. Ele toma para si. E Ele aí se todos os identifica, pensamentos né? que vão vindo, aí a pessoa ela se identifica com aquilo, aquele pensamento gruda nela. Uhum. A partir do momento em que ela entende que ela pode estar consciente de que o cérebro dela está tendo aqueles pensamentos, ela consegue observar eles e parar de se sabotar, aquele pensamento que está sabotando ela, que está fazendo com que ela se prejudique, ele consegue observar esse pensamento e dizer: bom, tudo bem, agora eu estou percebendo que ele está aqui, mas eu não vou deixar você me prejudicar. Eu vou Exatamente. fazer Ela algo a consegue, respeito. ela se torna maior do que o pensamento, né? Porque de fato ela é maior, nós seres humanos somos maiores do que os nossos pensamentos e nós não somos os nossos pensamentos. Ela começa a perceber isso e ela começa a fazer uma gestão saudável daquele pensamento. Não que o pensamento, como você falou, você está certíssimo, né? O pensamento, parar de pensar, o pensamento vai embora, né? Não que vai parar de pensar e o pensamento vai embora. Ela vai começar a perceber que ela não é o pensamento. E se aquele pensamento não está agradável, não tá satisfatório, ela vai conseguir modificar aquele pensamento, né? Outra crença é que meditar e ficar parado, né? Sim, é bom que você fique ali num estado, né, inerte, né, parado, para que você consiga ter uma conexão maior com você mesmo. Só que esse estado parado não é aquele parado que não é produtivo, né? Porque a nossa mente, Ricardo, é essa questão. Quando eu sento para meditar, eu parei ali para meditar, qual que é a crença que eu tenho? Eu não estou fazendo nada. Estou perdendo tempo. Eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, e eu estou aqui parada, sentada. Mas Então, isso aí são o quê? São pensamentos que estão fluindo, que estão tentando te tirar daquela situação. Se você começa a ficar consciente disso, você sabe que isso vai acontecer no começo. Isso vai acontecer com todo mundo no começo. Isso, Com aí você que eu está aí vou... assistindo, que nunca meditou, vai acontecer. Então, só que daí, até eu chegar nesses pensamentos de maneira consciente, né, que é o eu esperar aquele momento, eu conseguir olhar para aquele pensamento, até eu chegar nesse pensamento de maneira consciente, eu preciso de ter algo antes para mim, né? Então, o que eu posso ter antes de eu chegar nesse pensamento que vai me permitir chegar? Porque se eu não chego para olhar para esse pensamento lá, de maneira consciente, de maneira a gestar ele saudavelmente, ele vai me sabotar ali naquele comecinho. Então eu sentei para meditar, né? Eu começo a sentir uma coceirinha no joelho, uma coceirinha não sei na onde. Eu lembro de uma atividade que eu esqueci de colocar na agenda, né? Eu começo a ter sono, começo a abrir a boca, sinto vontade de ir no banheiro, sinto vontade de beber água, eu sinto vontade de mandar aquela mensagem que eu precisava ter mandado. Então, isso tudo que a gente está sentindo não é ignorar essas sensações todas. Sentir coceira, vai e coça, sabe? Não é ignorar tudo isso que está me vindo ali. É olhar para aquilo tudo e me conectar com aquilo no sentido de, nesse momento eu escolhi estar aqui meditando. Eu falo isso para os meus pacientes, é até estranho, sabe? É até esquisito, mas eu falo isso para os meus pacientes. Converse com você, converse com o teu corpo, converse com os seus pensamentos, converse com as suas sensações, conversa. Então você vai conversando. À medida que você vai conversando com o teu corpo, né? Porque a gente começa a sentir dor nas costas, dor na bunda, dor na perna, acontece tudo quando você para meditar. Gente, olha, eu não sei se com você foi assim, ou se com você que está aí vendo a gente é assim. Comigo foi assim, com os meus pacientes é assim.
e a gente consegue entrar numa conexão com o corpo, a princípio, né? Conversando com aquilo, conversando com aquela sensação, olha, corpo, ou Costa, tá tudo bem, eu tô percebendo que você tá doendo, tô percebendo que você tá ficando irritada, mas esse é o momento que eu escolhi para eu estar aqui. Você já vai se acalmando, sabe? Quando você começa a ter essa discussão com o teu corpo, nessa discussão não, essa conversa com o teu corpo, isso já vai se acalmando, já vai te levando para um estágio superior, que é o estágio que você consegue olhar mais de frente para os teus pensamentos e começa a fazer uma seleção deles, né? Você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, ele começa a buscar um caminho só dele agora, né? Um caminho que vai levar ele nesse estado de consciência que ele precisa estar. Eu preciso estar consciente de mim mesma. E quando eu não paro, e esse parar não é aquele parar improdutivo, já estou falando, porque senão já vem na mente, eu tenho que fazer coisas. Quando eu paro para meditar, eu estou parando para eu me reconectar comigo mesmo, porque eu preciso de mim o dia todo, eu preciso estar em mim o dia todo, eu preciso desse processo consciente em mim, em tudo que eu estou fazendo. Senão, Ricardo, o que acontece? Eu não saio do automático. Às vezes eu até determino coisas que eu quero fazer para mim, mas eu não dou conta de fazer, porque o meu automático é outro caminho, é outro pensamento, é outra, né, determinações. Então, a meditação, ela não só ajuda a gente, enquanto terapeuta, no nosso processo clínico, ali no nosso dia a dia, como é algo para a vida. E meditar é muito importante. Eu acho que a gente podia pensar no modelo prático de meditação e começar a lançar, né? Disponibilizar esse modelo na internet para as pessoas começarem a acessar e experienciar isso, né? Começar a ter a meditação propriamente dita na prática. O que você acha? Legal seria, né? Interessante. Mas desculpa, ia ajudar muita gente, né? Eu me empolguei aqui, mas me fala. Você estava falando que a meditação é o reconhecimento das emoções. Pensa só, você está lá, terapeuta, e aí você atendeu 5 pessoas naquele dia, teve 5 atendimentos, e cada atendimento você interagiu energeticamente com todo mundo, né? Porque você precisa, porque é a tua profissão. E aí você chega em casa e acontece uma situação exatamente igual a que alguém te descreveu durante as terapias, em que a pessoa estava sendo, digamos, vou usar uma palavra bem coloquial, assim, sacaneada. A pessoa estava sendo prejudicada de alguma forma e com uma situação específica, e aquela situação exatamente aconteceu do mesmo jeito com você. Quando você treina a sua mente para separar as coisas, fica mais fácil de tu não deixar o teu subconsciente trazer aquela ideia de tá acontecendo tal coisa contigo, viu? E aí você consegue pegar e identificar, olha, isso aqui é o que aconteceu com ele, mas eu não sou ele. Eu sou uma outra pessoa, tenho uma outra vivência, tenho outra experiência, tenho outros relacionamentos com essas pessoas, e eu vou resolver isso de uma forma saudável, de uma forma, de repente, melhor posicionado para que eu consiga resolver isso de uma forma melhor. Então, exatamente. A grande sacada é que a meditação te traz clareza sobre tudo que está acontecendo na tua vida, sobre quando alguém está tentando praticar, invadir o teu espaço, digamos assim. E a gente consegue perceber e observar, né? Na prática diária da clínica, uma situação assim, muito recorrente. O que é essa situação recorrente? Geralmente, o teu paciente traz histórias de vida que você já experienciou, sabe? Coisas que você já viveu na tua vida, situações que você já viveu e que te desestruturou. Exemplo, né? Separação, dificuldade com os filhos, problema de trabalho, problema financeiro,
crises de existência, sabe? Aquela pessoa que está em crise existencial, que ela não quer mais viver, não quer mais saber da vida, não quer mais... acha que não, nasceu na época errada, que nem devia ter nascido, sabe? Que não aceita a vida. Então, os pacientes trazem para a gente várias situações que nós nos identificamos com a situação desse paciente. Por quê? Porque nós já vivemos essa história, ou às vezes é a história que nós estamos vivendo naquele momento real. Aí o paciente vem para a terapia e ele vem com aquela mesma história que você está vivenciando. Aí o que acontece, Ricardo? Você não pode se identificar com o teu paciente, com a história do teu paciente, porque senão você compromete todo o teu processo terapêutico. Se compromete, por quê? Porque você não vai olhar para o paciente e para a história do paciente em si. Você vai estar olhando para você e para a sua história. Já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? Ah, já. Isso é uma das coisas populares que é verdade. É mais ou menos isso que acontece, porque quando eu estou olhando para mim, eu sou terapeuta, eu estudei para isso, eu sou maravilhosa nisso, não é me gabando não, mas eu acredito muito no meu trabalho, sabe? Eu acredito muito no meu trabalho, mas quando eu preciso olhar para mim, eu tenho um mapa dentro de mim, eu tenho um mapinha, né? Um mapinha que fala quem que é a Eliane, né? Então, por mais que eu tenha um conhecimento teórico ferrado, filho da mãe mesmo, aquela teoria talvez não vá me ajudar, sabe? Talvez não vá me ajudar, por quê? Porque vão ser duas forças brigando dentro de mim. A força que quer mudar e a força, né, das crenças que eu tenho dentro de mim, que de repente eu não trabalhei essas crenças. Eu só estou colocando no caso de eu não ter trabalhado ainda essa situação, né? Então, se eu não trabalhei ainda essa situação dentro de mim, e eu tenho lá, né, eu tenho lá um paciente na minha frente, contando a minha história na vida dele, eu vou ter suporte para ajudar aquele paciente de maneira eficaz ali naquele momento? Não vou ter. Não vou ter, entende? Então, por isso que eu preciso estar consciente de mim e saber quais são os meus processos e trabalhar esses processos em mim para eu estar pronta cada vez mais para o meu paciente. Porque quando ele trouxer uma história dele e essa história tiver a ver com a minha, e sempre vai ter, porque todo mundo é humano, todo mundo passa pelas mesmas situações, todo mundo é humano. Então, quando eu me deparar com isso, me deparar com o meu paciente com uma situação lá dele que eu também já vivi, eu estou vivendo, eu não vou me identificar com ele. Eu vou deixar a Eliane aqui e o olhar que eu vou ter para aquele paciente é o olhar para a situação dele, para o problema dele, sem qualquer identificação. Só que para isso eu vou precisar estar em mim. E como que eu estou em mim? O processo meditativo me ajuda. Eu medito sempre, eu busco me conhecer sempre, eu busco me curar sempre, eu busco estar renovando os meus conhecimentos todos os dias, né? Para não acontecer essa identificação. E não adianta o terapeuta chegar e falar assim, comigo isso não acontece. Então, só com ele que não acontece. Porque acontece com todo mundo. Como eu falei, a gente é humano e a gente passa pelas mesmas situações, pelas mesmas dificuldades, né? A diferença é como eu lido com aquilo que eu estou vivendo e como que a outra pessoa lida com aquilo que ela está vivendo. Então, meditar... o meditar me ajudou pra caramba nesse sentido. De me trazer para mim mesmo, de ter mais consciência de mim, consciência do meu corpo, consciência dos meus pensamentos, consciência dos meus sentimentos, consciência daquilo que é meu e daquilo que é do outro, consciência do que eu posso fazer, consciência do que eu dou conta de fazer. Então, meditar é fundamental, é essencial. Ele tem que ser como alimento. Você tem que comer todos os dias. De fato, e não só tu vai perceber as melhoras, mas as pessoas que estão ao teu redor vão perceber que tá diferente. Sim, exatamente. Porque é realmente muito perceptível a tua compreensão sobre toda a realidade, teu nível de consciência leva. Tem uma história. E não é uma coisa difícil de se fazer. Aliás, no início, como a gente falou sobre hábitos, né? Tudo é difícil. Tudo que tu faz pela primeira vez vai ser mais difícil do que quando tu faz a 10ª vez. Tudo que você começa é difícil, verdade.
mas com o tempo você vai começando até a gostar disso, porque isso vai te dando tantos benefícios que não tem como negar esses benefícios. Exatamente, exatamente. E o meditar, é bom a gente fazer abrir uma aspas aqui, né? Que o meditar, ele não é o orar, né? Às vezes a pessoa acha que está lá orando, ela está em meditação. As duas coisas podem estar juntas, claro que pode estar juntas, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Meditar é quando eu silencio e orar é quando eu falo, né? Eu medito quando eu fico em silêncio, quando eu estou silenciando, mas é um silêncio contemplativo, né? É um silêncio de olhar para mim mesmo, e o orar é quando eu estou em ação, eu estou numa ação de falar, né? Eu estou me comunicando. Então, o que eu faço? Eu sempre faço as duas coisas. Eu sempre tenho a oração e eu tenho a meditação. E eu tenho, às vezes, a meditação só por si só, que é aquele momento de meditar, de parar por si só, né, sem ter oração nenhuma, porque às vezes a gente até confunde o que é orar, né? As pessoas acham que orar é pedir, 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 pedir. É o meu momento de pedir. Eu vou lá, eu chego diante, né, de Deus, ou daquela entidade que eu acredito, enquanto fé religiosa ou espiritual, não sei. E vou pedir. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, quero... Nananana. E nunca minha oração é nesse sentido. Porque o orar, ele é o agradecer. Oração é um momento de gratidão. Entendendo que tudo já é teu, que tudo já foi feito, que tudo já está disponível para você. E então você vai agradecer. Então tem um momento de agradecer. Eu agradeço, 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 agradeço. E depois eu fico ali no meu momento de meditação, né? O meditar em mim. E eu não medito só porque eu estou estressada. Eu não medito só porque eu estou cansada. Eu não medito só porque eu estou precisando de uma resposta. Eu não medito só porque eu quero entender alguma coisa. Eu medito porque meditar é viver, é um alimentar do meu espírito constante, diário, né? E esse meditar, tem uma história que eu vou te contar quando eu comecei a meditar, né? Já faz um tempo. Eu comecei a meditar, para você ter uma ideia de quanto a meditação nos traz para a consciência do corpo também, né? E não só das coisas que a gente faz fora, mas consciência do corpo. Talvez você não consiga, não vai compreender exatamente como é essa experiência, porque você, homem, de repente não passou por isso, mas mulheres fazem depilação, mulheres depilam, né? E depilar para mim era sempre uma situação muito, muito dolorosa, doía muito, era sempre com muita dor. E depois de um mês que eu estava meditando, que eu retornei para esse processo, foi muito tranquilo, sabe? Foi muito tranquilo. E aí a minha depiladora falou, nossa, Eliane, o que aconteceu, né? Você foi tão bem hoje, né? Foi tão tranquilo hoje. Eu até chorava, era um só dor danado. E foi de fato tranquilo. Eu falei, nossa, tá estranho, né? Eu perguntei se ela tinha mudado os procedimentos, se ela tinha mudado a cera, se ela tinha mudado. E ela falou, não mudei nada, continuou tudo da mesma coisa. Né? E você tá muito estranho, tá muito diferente. Eu tô achando. Às vezes ela até chamava pra ver se eu tava ali, né? Se eu não tinha desmaiado. Você tá aí mesmo? Aí eu falei, nossa, eu tô meditando, deve ser isso. E de fato, a meditação te traz para a consciência de tudo que você é, inclusive do teu corpo. Do teu corpo, você vai perceber o teu corpo, você vai perceber as suas emoções e as suas sensações. Você vai perceber que às vezes uma dorzinha, né, que você sente não é maior que você. Não é maior que você dá conta, né? A meditação, talvez a gente esteja assim bem no raso, né, do que é a meditação em si, para as pessoas terem uma compreensão. Mas a meditação é algo muito mais profundo, é algo que pode te levar muito além, né, de compreensão, de compreender você, quem você é, né, os seus sentimentos, as suas emoções. Eu acho isso incrível. E ele sempre e a meditação, eventualmente, ela sempre te entrega soluções para aquilo que tu está precisando. O que você, Isso em um mesmo. outro estado mental, você talvez não conseguisse encontrar ou demorasse muito. Para Porque quando a perceber. gente está meditando, a frequência que a gente tem dentro do nosso cérebro, ela fica numa frequência diferente do que quando a gente está num estado diferente, quando a gente está num estado conversando,
ou quando a gente está se conectando para gerar conteúdo, ou quando a gente está simplesmente pensando em algo, ou quando a gente está fazendo uma atividade física. A meditação ela tem uma frequência mental diferente, tá? E essa frequência específica ela te ajuda a encontrar muitas soluções para aquilo que tu está passando e até mesmo para as situações que os teus pacientes estão passando. E aí tem um pulo do gato muito grande, né? Que se tu coloca a tua mente num processo que te ajuda a encontrar soluções e você só precisa se colocar nessa situação, você tem uma ferramenta com poder ilimitado. Uma Ilimitado. Olha ferramenta de só. poder ilimitado dentro da tua cabeça para Uhum, poder solucionar qualquer coisa que você estiver enfrentando, uhum. seja na tua vida, seja profissionalmente ou na tua vida pessoal. Sim, eu aprendi uma coisa muito importante nesses longos anos de terapia, né? Que você tem resposta para todas as coisas. Você tem resposta para todas as coisas. Não existe incógnita, sabe? Você não saber. Você sempre vai saber e você tem resposta para todas as coisas. E eu percebi ainda mais que essas respostas que você tem para todas as coisas, ela está dentro de você. Está dentro de você. Olha que incrível isso, né? E aí, quando você faz esse processo, você falou, né? Você vai conseguir ter resposta para um monte de coisa que você está buscando quando você medita. E de fato, por quê? Porque quando você medita, você entra para dentro de você. É um caminhar para dentro, é um caminhar para o teu interno, para o teu interior. E aí, quando você entra para dentro, que você caminha para dentro no teu processo de meditação, de fato, não tem como você não encontrar as respostas que você está buscando. Porque você está indo ali na fonte. Você está indo aonde tem todas as respostas, né? Só que para você poder perceber essas respostas, a tua mente não pode estar barulhenta. Ela não pode estar, né, no tuxo, tuxo, tuxo do dia a dia. A mente precisa estar preparada para olhar para aquelas respostas e identificar aquelas respostas ali. E para isso eu me silencio, para isso eu me acalmo, para isso eu deixo, né, ela ir entrando e mergulhando. E o mais lindo disso é que esse mergulho pode ir em profundidades inesgotáveis. Né? Você pode mergulhar o quanto você quiser. Não tem risco. Não tem risco. Só que aí, quando a pessoa entra nesse processo, né, de mergulhar dentro de si, acontece muito mais com ela do que só um processo meditativo. Ela vai se conhecendo, ela vai conhecendo a si mesma, ela vai vendo quem é. E quando a pessoa, às vezes, ela não está bem com ela, porque ela não concorda com ela não concorda com quem ela é, ela não concorda com o que ela fez, ela não concorda com um monte de coisa, ela vai ter esse problema maior de meditar. Porque esse meditar é um encontro consigo mesmo. E às vezes se eu não concordo comigo, se eu não gosto de mim, se tem coisas em mim que eu reprovo, eu deixo isso lá escondido, né? E eu fico cada vez mais longe disso. Então, é interessante entender que esse olhar também é importante. Quando eu medito, eu olho para dentro de mim, eu vou me ver exatamente como eu sou. Eu vou me conhecer exatamente como eu sou. Eu vou ver quem eu sou ali, na essência. E se eu não tô, se eu não tô bem comigo mesmo, eu vou ter um probleminha, porque eu não vou querer olhar, eu não vou querer aceitar, né? Eu não vou querer concordar que eu sou daquele jeito, eu não vou querer concordar que eu sou aquilo que eu estou vendo em mim. Mas quando eu E o percebo. primeiro passo para você se melhorar é você identificar aquilo que está sendo disfuncional dentro de você. A partir do momento que você identificou, opa, isso existe, isso está aqui. Agora eu posso ir para o passo 2, que é trabalhar nisso para eu resolver, né? Se eu simplesmente fechar os olhos e fingir que não está ali, ele não vai sumir. Não Não vai vai sumir. sumir sozinho. É um processo de responsabilidade, né? A meditação é um processo de autorresponsabilidade, né? E a Tem uma outra meditação, coisa. Fala. a meditação, ela não se conecta só você com o seu corpo, né?
A meditação, ela te conecta com tudo que você é, em todas as suas esferas, corpo, alma e espírito. Ela te traz para a verdadeira essência de quem você realmente é. E isso é maravilhoso, gente. Você consegue lidar com o estresse de maneira muito mais consciente. Você consegue lidar com imprevistos da vida, sabe aquela coisa assim que você não estava esperando e aconteceu e você, às vezes, se você não medita, se você não está num estado consciente de você mesmo, você não consegue lidar, você vai lidar com mais presteza com essas situações, você lida melhor com o outro, você lida melhor com as situações da tua vida, do teu dia a dia, você lida melhor com o teu tempo, você lida melhor com os seus projetos, com o seu desempenho, com o seu desenvolvimento, você lida melhor com todas as áreas da sua vida, né? Desculpa, Ricardo, pode falar. Tem uma analogia que eu acredito que todo terapeuta pode usar para entender a meditação e até mesmo para explicar para algum paciente, caso ele queira recomendar a meditação para o paciente poder buscar soluções por si mesmo, né? A analogia é a seguinte: pensa na meditação, aliás, pensa os pensamentos, eles são como se fosse um rio. E existe um fluxo nesse rio, ele está sempre, constantemente fluindo. E esse rio, ele às vezes está mais agitado e às vezes está mais calmo. Quando ele está mais agitado, o que passa na mente da pessoa? Aqueles pensamentos que vêm. Vêm dramas do passado, conflitos, discussões, o que a pessoa teria falado se ela estivesse passando por aquela situação de novo. Ou então ela fica projetando o futuro, gerando um processo de ansiedade, olhando para o futuro, tentando imaginar como que vai ser o futuro, como que vai ser quando ela conseguir adquirir alguma coisa na vida dela, como que vai ser. E quanto mais desses dramas estão ali envolvidos, daí ela vai lá e ela assiste um filme de drama, com um monte de briga, de conflito, discussão, assassinato, tragédia. E aí esse rio começa a ficar mais turbulento. Começa a ficar mais turbulento, mais agitado. A água já não está mais tão verdinha, tão transparente, ela já está mais turva, está mais marrom, tem umas coisas flutuando ali que tu não sabe o que é. Então tu começa a aflorar muitas situações e você tem dificuldade de focar no que está realmente acontecendo. Quando a pessoa ela está nesse processo de turbulência, ela tem dificuldade de ficar agora, no momento do agora, do hoje. Uhum. Que vai te ajudar, por exemplo, tu ajudar o teu paciente. Tu vai ficar sempre no passado ou no futuro, ou a maior parte do tempo você vai ficar fora do presente, você vai ficar no passado ou no futuro. Exatamente. Então, a meditação vai te ajudar a começar a acalmar esse fluxo de pensamentos e tornar ele mais cristalino de novo e fazer com que ele acalme. Agora, não quer dizer que você meditando não vai ter dias que vai oscilar. Vai oscilar, você é um ser humano. Uhum. Você vai oscilar, mas você vai ter muito mais controle sobre isso do que você teria se não meditasse. Por isso que é uma ferramenta que a gente fala, porque ela realmente faz diferença, você sente, ela é perceptível. E ela é perceptível a partir do momento, de maneira muito clara. A partir do momento em que você acumula ela. A meditação ela tem um efeito cumulativo. No primeiro, no segundo, na terceira meditação, você vai sentir muito menos do que na 10ª, na 50ª. Depois de vários e vários dias acumulando, você vai percebendo cada vez mais nitidamente o que ela está te ajudando. Em todos os aspectos que ela está te ajudando. Faça da meditação um hábito, né? Faça da meditação um hábito. Realmente, né? O que acontece com a maior parte das pessoas? A maior parte das pessoas, elas estão perdendo o único momento onde elas conseguem mudar ou transformar qualquer coisa de fato na vida delas, que é o momento presente, né? Porque a pessoa, ela só dá conta de viver no presente quando ela vive de modo consciente. E se ela não está de modo consciente, ou ela está vivendo no passado, vivendo de passado, né? Vivendo aquela vida de, naquela época era boa, naquela época era melhor, as músicas eram melhores, não sei o que era melhor, não sei o que.
ou ela está deprimida porque naquele passado aconteceu alguma coisa que ela não pôde mudar, e ela fica presa lá, e ela, na mente dela, ela tenta mudar aquela situação o tempo todo, e isso não muda porque já passou também, né? Ou ela fica pensando, nossa, quando eu tiver tantos anos eu vou fazer isso. Quando eu estiver lá na frente eu vou fazer isso. Ah, ano que vem eu vou fazer isso. Ah, não sei o quê. E vive lá na frente, né? Lá no futuro. Se ela fica muito tempo no passado, ela vai se deprimir. Porque o passado ele é deprimente quando você não consegue mudar nada nele, né? A gente precisa Aí vira trazer saudosismo, né? saudosismo, né? Eu preciso trazer do passado somente aquilo que me dá esperança para minha vida aqui e agora. Aquilo que não me dá esperança, eu deixo lá e eu solto lá, né? Não fico remoendo aquilo no meu hoje, né? E eu preciso voltar do futuro, porque o futuro ele causa em nós uma ansiedade, né? Então eu não quero viver ansiosa, eu também não quero viver deprimida. Eu quero viver bem comigo mesma, eu quero fazer valer os meus dias na Terra. Então eu preciso viver onde? Eu preciso viver no presente. Eu preciso estar no presente. E a meditação me faz, né? Ela me traz para esse estado, ela me traz para o presente. E quando eu estou no meu presente, eu estou vivendo de verdade. Eu estou vivendo de fato. Eu não estou mais preocupada com o que está lá atrás, que já passou, eu soltei porque eu entendo que eu não posso mudar nada. E eu não estou preocupado com o que está lá na frente no futuro, porque o futuro não chegou ainda. E mais, eu digo, o futuro nunca vai chegar. Que doido isso, né? O futuro nunca vai chegar, porque quando o futuro chegar, vai ser presente para mim, né? Não tem como ficar esperando um futuro. O futuro, eu posso planejar o futuro? Posso planejar o futuro, mas eu preciso ter consciência de que aquele plano ele pode ser mudado a qualquer momento, ele pode ser modificado a qualquer momento, talvez ele nem aconteça, né? Talvez para eu me sentir melhor eu planejo o futuro, porque talvez eu tenha conscientemente uma certa segurança, né? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente quer se apegar a algo, né? A gente quer segurar em algo, você quer tocar em algo. Então, talvez eu planeje o futuro para que eu tenha segurança ali no presente, né? E não tem erro, não tem problema nenhum, pode planejar, mas desde que você não fique presa nesse futuro, que você não fique presa lá na frente. Que se isso te promove viver bem aqui no presente, beleza. Agora, se não, solta o futuro, solta o passado e busca o presente, busca viver de maneira efetiva no presente. Porque se você vive de maneira efetiva no presente, olha que legal isso, Ricardo. Se você vive de maneira efetiva no presente, você está mudando passado, por quê? Você viveu tão bem esse presente que quando ele for lá para o passado, você vai lembrar dele, cara, que legal, eu fiz isso, né? E você vai estar mudando futuro. Você vai estar mudando o futuro. Por quê? Porque cada dia, os seus dias vão ser melhores. Então, se eu não vivo bem o meu presente, gente, se eu não vivo bem o meu presente, não tem passado e não tem futuro que vai ser bom. Se eu pensar dessa maneira, eu estou fazendo uma caca em tudo, né? Presente, passado e futuro. Então, se eu quero mudar alguma coisa, se eu quero mudar passado, começa mudando no presente. Começa mudando aquilo que você faz hoje, aqui e agora. Se eu quero mudar futuro, começa mudando no presente, naquilo que você faz hoje, aqui e agora. Não tem como você mudar futuro pensando no futuro. E não tem como você mudar passado pensando no passado. Mas tem como você mudar a sua ação hoje. Se eu mudo hoje, eu vou ter passado bom para eu lembrar. Vou ter futuro bom para esperar, né? Mas se eu não mudo aqui, e para eu mudar aqui eu preciso estar presente aqui, né? E se eu não estou presente aqui, eu não mudo nada aqui, eu só vou ficar vivendo daquilo que está lá atrás, ou daquilo que eu posso imaginar que pode ser melhor lá na frente. Isso não vai trazer nenhum benefício, nenhuma mudança para mim, né, Livane? Isso mesmo. A gente precisa viver aqui e agora, no nosso hoje, né? E se eu tenho essa compreensão, Ricardo, eu vou buscar aquilo que pode me ajudar. Opa, entendi, beleza, eu quero isso para mim. O que pode me ajudar a viver no aqui e no agora? Meditação. Vamos meditar, gente. Vamos meditar. Começar do nada mesmo, começar do zero mesmo, né? Porque o meditar vai me trazer consciência de quem eu sou. E eu só consigo mudar alguma coisa em mim quando eu tenho consciência disso.
Quando eu tenho consciência de mim, quando eu tenho consciência de quem eu sou, eu consigo mudar alguma coisa. Então, eu vou buscar como eu faço para ter essa consciência de mim. Então, se é meditar, como que eu começo? É silenciando? Opa, então eu vou ficar em silêncio, né? Às vezes a pessoa está esperando uma faculdade, né, de meditação. Aprender a meditar e ter lá um certificado, né, um diploma graduado em meditação. E não é isso, não. Né? Meditação é tão simples, e é algo que dá um resultado tão eficaz, tão eficiente na vida da gente. E não precisa ficar querendo aprender com os maiores gurus a meditar. Não, né? Só silencia e busca olhar para você. E busca concordar com tudo aquilo que você está vendo aí dentro de você. E queira continuar trilhando esse caminho. Se olhou para algo dentro de você que você não ficou tão feliz assim, muda aquilo. Muda aquilo, busque fazer diferente aquilo. Aceita aquilo do jeito que foi, porque não tem que fazer mais. Aceita aquilo do jeito que foi. Aceita do jeito que foi e faz diferente daqui para frente. Faz diferente de agora em diante, né? Não queira achar que eu não mereço ser feliz, eu não mereço algo bom na vida, eu não mereço não sei o quê, eu nasci para sofrer, eu nasci para não sei... Sabe, as pessoas têm umas crenças que misericórdia, né, gente? Não dá vida, não traz vida, né? Todo mundo nasceu para ser feliz, sim. Todo mundo nasceu e merece o melhor desta vida, sim. Todo mundo pode e deve tomar posse dessa vida em abundância que ela tem, que é dela, né? Então vamos partir de nós esse desejo, essa vontade de querer ser melhor todos os dias. E aquele, voltando, né, porque eu bem fugindo, mas voltando para a nossa discussão, aquele terapeuta que medita, ele tem consciência dele, e porque ele tem consciência dele, ele vai ter consciência do seu paciente. E quando ele tem consciência do outro, ele consegue ajudar melhor aquele outro. Ele consegue fazer uma diferença maior na vida daquele outro. Agora, quando ele não tem quando ele não tem consciência nem da sua própria vida, não tem, vai ser difícil para ele. Vai ser complicado para ele o dia a dia dele ali na clínica com os pacientes dele, se ele não tem consciência dele, né? Então, a primeira coisa é buscar ser consciente em nós mesmos, Deixa eu olhar aqui o horário, Ricardo, porque eu me empolguei aqui na discussão. A gente tem, acho que, menos de 8 minutinhos, mas beleza, vamos continuar aqui. O que você acha de fazer um áudio sobre meditação e colocar lá no grupo do Telegram como um dos conteúdos que você está colocando lá? Ótimo. Então, beleza, deixa eu já falar então, vou fazer isso. Eu vou gravar um áudio, eu vou fazer isso hoje ainda. Gravar um áudio, né, com uma música própria para meditação. E vou colocar lá no grupo do Telegram. Vê se você consegue pôr o grupo do Telegram aí, Ricardo, pra gente fixar aqui. Porque eu vou copiar o link e vou colocar aqui. Já volto. Aí vai ser um áudio para meditação inicial. Para a pessoa que quer começar a meditar, para a pessoa que quer começar esse processo meditativo, eu vou gravar um áudio. Vai ser rapidinho, vai ser de 5, talvez 10 minutinhos, né? Eu acho que de 5 minutos, porque quando a gente está começando, eu acho que nós conseguimos, eu tô vendo, a gente consegue permanecer, né, um pouco mais. Então, eu vou gravar um áudio de 5 minutos de meditação inicial para quem quer meditar, começar a meditar, e aí a pessoa vai ter esse áudio para ela, e ela vai poder ouvir esse áudio sempre. Vai ser uma meditação guiada para quem está querendo começar a meditar. Adorei essa ideia, Ricardo. Vou gravar assim, vou colocar hoje no Telegram esse áudio de meditação. Para as pessoas meditarem, começar esse processo que é tão rico, tão, tão importante. Colocou? Pronto, consegui colocar agora. Tá aí. Canal do Telegram, deixa eu Todos os dias a gente faz conteúdos às 6h59 para você que é terapeuta. Então, daqui para frente, você pode esperar que a gente vai estar aqui diariamente produzindo conteúdos. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar no inbox ali da Helene Cunha para a gente trazer conteúdos que sejam relevantes, estejam te ajudar nessa situação que você está passando nesse momento, né?
Mandar as dúvidas pra gente Sugestões de discutir. conteúdo são sempre. Hã? Mandar inbox, né, pra gente discutir a questão, Isso. a questão pessoal da pessoa. Olha só, minha amiga Késia, faz tempo que eu não a vejo, ela está aqui. Bem-vinda, Késia. Bom te ver aqui, minha Bem-vinda. amiga. Bom te ver. Então, eu vou gravar, né, o áudio para meditação, vou colocar no Telegram. E lá no Telegram ele é fechado, Ricardo, para as pessoas, e as pessoas conseguem comentar lá. Eu não sei. Aquele lá é um canal, é só você Ah, você coloca entendi. conteúdo Entendi. e as pessoas só Ah, recebem. só É como se entendi. fosse um lugar onde tu está produzindo conteúdo, igual o Instagram aqui, só que aí tu pode ter uma coisa mais Ótimo. íntima, manda um áudio, manda uma imagem, grava um vídeo, sabe? Um vídeo curto. Ah, É tipo tá. um WhatsApp, só que é mais Então, para quem tá aham, querendo, né, conhecer um expert entendi. assim na Então, área. gente, para deixar as sugestões de assunto que vocês querem escutar, que vocês querem que a gente aborde, deixa no box do Facebook, né? Pode deixar aqui também Isso. no No box Instagram. do Instagram, ou do Facebook, ou WhatsApp. Eu acho que deve ter WhatsApp na página, em algum lugar. Mas, enfim, né? No Instagram, no Telegram não consegue deixar. Mas a gente entrando em contato com as dúvidas de vocês, com a sugestão de vocês, a gente já prepara essa discussão para a gente trazer aqui na nossa discussão diária. Todos os dias nós estamos aqui ao vivo, ainda que a gente levanta 6h45, a gente vem aqui 6h59 a ao gente tá aqui. vivo, 6h59 a gente está aqui ao vivo todos os dias com conteúdo para terapeuta, para enriquecer a tua vida, enriquecer a tua profissão, enriquecer a tua atuação, né, tua abordagem diária no teu ambiente clínico. E não só nesse sentido, mas para te enriquecer enquanto pessoa, te enriquecer enquanto profissional, te fazer, né, melhor, né, naquilo que a gente pode, te tornar melhor naquilo que você é. E é maravilhoso. Para quem perdeu as anteriores, porque essa já é a live de número 4? 3? Já é a live de número 3. Quem perdeu as anteriores, elas já estão disponíveis no Facebook, na nossa página do Facebook. A página é E no Terapia na IGTV. Prática. No IGTV aqui do Instagram. E na página do nosso Facebook, Terapia na Prática. Você lembra qual foi o nosso primeiro assunto, Ricardo? O primeiro assunto foi no Dia das Mães, né? Era como Tem superar os certeza que foi no Dia desafios de das ser Mães? Não mãe. foi no Dia das Mães. Certeza? Não foi no sábado? O primeiro que eu me lembro foi do Dia das Mães. Tá. Como superar os desafios de ser mãe. O segundo assunto, como mudar criar os hábitos que... Como que é isso mesmo? Dos hábitos? Superar os desafios de ser mãe sendo terapeuta. Sendo Depois vai terapeuta. ser como implementar, como alterar ou construir hábitos na prática, aquilo que não está escrito nos livros. E que Ótimo. Então, foi um episódio fantástico, com Foi muito mesmo. conteúdo tipo assim, de aprendizado, sabe, da vida real. E você conseguir implementar hábitos de forma concreta mesmo. Aham. Sem tanto aquelas teorias que a gente lê. Tem livros de hábitos que são enormes e que às vezes ele não te leva para onde tu quer. Não ajuda E você muito. sofre procurando um jeito. Beleza. E aí a gente deu essas dicas. E hoje é sobre como a meditação influencia, Isso mesmo. pode ajudar, né? Como a meditação pode ajudar, né, a nos livrar do estresse do dia a dia enquanto terapeuta. Maravilhoso. Então, amanhã a gente vai retornar com mais um conteúdo, né? Com mais um conteúdo para terapeuta. Eu quero agradecer, vou agradecer porque a gente só tem mais um minutinho. Eu quero agradecer a Obrigado todo por mundo que todos. passou por aqui, meus amigos que passaram por aqui, Erivane, que participou, a Kézia, que veio aqui. Todo mundo que passou por aqui, gente, é que não li todo mundo, mas todo mundo que passou por aqui, eu agradeço muito. Agradeço a você, Ricardo, por mais um dia a gente estar junto aqui nessa discussão. Né? Agradeço pelo seu desprendimento em estar comigo nesse projeto, em fazer parte comigo desse projeto. É muito rico a sua participação, é muito rico a sua colaboração. E dizer que eu te vejo amanhã. E se você quiser falar tchau, você tem 20